Meus irmãos, vamos lá. Conforme a gente falou no grupo, eu vou aqui tentar fazer um vídeo explicando um pouco da parte teórica, tá? Antes de entrar na parte teórica, eu queria pedir um favor para os irmãos, que esse vídeo que a gente está gravando, que ele só fique somente entre nós aqui do grupo da Vila Virgínia, tá bom? Por que isso, irmãos? Porque esse vídeo é um vídeo de improviso, né? Não fiz nem a maquiagem, não fiz tratamento de luz, e são coisas internas nossas, tá? Então eu vou pedir a gentileza dos irmãos não compartilhar esses vídeos com os demais irmãos. É um vídeo que é para vocês, para auxiliar vocês no estudo, tá? Uma coisa que é importantíssimo que vocês façam. Eu postei no grupo o caderno de exercício, tá? Então nesse caderno de exercício, aí vocês vão ter que responder. O que eu diria? Assista o vídeo, estude o MTS. Na hora que você achar que você está preparado, que você aprendeu tudo, fecha o MTS, fecha o vídeo e faz os exercícios sem nada de consulta. Porque somente assim você vai ver se você está entendendo o conteúdo ou não. Porque se você pegar o caderno de exercício e se utilizar dele somente para fazer a consulta, você acaba somente copiando e você não memoriza. E a intenção é fazer com que você memorize os campos teóricos, ok? Bom, vamos lá. Vou começar a falar sobre esse método aqui. Esse método é o método da congregação para a parte de teoria e solfejo. No nosso GEM, a gente utiliza ele basicamente para a parte teórica e a parte de solfejo a gente faz o bona de forma inteiro, tá ok? Então vamos começar a falar sobre o módulo 1, tá bom? Que vai ser os primeiros exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Módulo 1, página, tá apagada aqui a página. Mas vamos lá, módulo 1, tá? Bom, antes de nós falarmos sobre, começarmos, a gente vai fazer uma aula de música. Mas o que é música? Qual que é a definição para música? A música é a arte dos sons. Então, se perguntar o que é música, vocês vão responder a arte dos sons, tá bom? Mas o que é som? Som é tudo aquilo que a gente ouve, tá? Então a gente ouve, por exemplo, o som do passarinho, a gente ouve o som de flauta, a gente ouve o som de violino, a gente ouve o som de clarinete, enfim. Tudo aquilo que a gente ouve é som, tá bom? Porém, nós temos dois tipos de som. Som natural e o som produzido. O que é um som natural? O som natural é aquele som que a natureza produz. Então vamos lá. Tudo que a natureza produz é um som natural, tá? Vamos pensar, um trovão é um som natural, um vento é um som natural, tá? A chuva, barulho da chuva é um som natural, tá? Então tudo aquilo que foi a natureza que produz é um som natural. Então o próprio nome já fala, natural, natureza, ok? Tá? Depois disso nós temos o som produzido. O que vem a ser o som produzido? É tudo aquilo que o homem produz, tá? Então vamos dar um exemplo. O homem produz um violino tocando, o homem produz uma batida de mão, o homem produz uma voz humana. Então tem vários exemplos. Tudo que a gente faz, tudo que o homem produz é som produzido. Então o próprio nome já fala. Homem produz é produzidos. Ficou claro? Tá bom? Ok. Dentro desses sons produzidos, nós temos dois tipos de som, que é o som musical e o som não musical, ok? O que vem a ser o som musical? O som musical é aquele som que é afinado, que a gente gosta de ouvir. E o som não musical é o barulho, é o ruído, que é um som desafinado. Mas como que isso funciona?
Quando a gente fala, por exemplo, eu estou falando aqui nesse vídeo, tá saindo ondas sonoras aqui para mim, que está sendo gravado no celular, e quando vocês estão ouvindo, tá emitindo essa onda para vocês, por isso que vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Então, a gente chama isso de onda sonora, ok? São ondas sonoras, tá? Então, essas ondas sonoras, elas chegam no nosso ouvido e a gente ouve. Quando ela chega de forma regular, a gente chama esse som de musical. Mas tem vezes que ela chega distorcida, a gente até faz assim. Nossa, o que é isso? É um ruído, tá bom? Existem aparelhos que medem essa onda, tá? Por exemplo, o nosso metrônomo com afinador, a gente consegue ver essa curva de frequência do som, tá bom? Vamos dar um exemplo de som musical. Um piano, um violoncelo, uma flauta, um saxofone, tudo isso é som musical, ok? E o que é som não musical? É ruído, tudo aquilo que é barulho. Um carro derrapando, vamos colocar mais um exemplo, um pé andando, batendo, não é um som musical. A furadeira, um motor elétrico, tudo isso não é musical, tá bom assim? Beleza? Depois disso, nós vamos falar sobre os elementos mais importantes da música. Esses elementos mais importantes da música, a gente vai dar só uma pincelada, ok? Quais são os 3 elementos mais importantes da música? Ó, são 3 elementos. Melodia, harmonia e ritmo, ok? Esses são os 3 elementos mais importantes da música. O que vem a ser a melodia? Bem rápido. Melodia é a combinação de sons sucessivos dados um após o outro. O que vem a ser isso? Vou dar um exemplo de melodia. Uma flauta tocando é uma melodia, tá bem? Harmonia, o que vem a ser harmonia? A harmonia é a combinação de sons simultâneos dados de uma só vez. Então, vamos lá, vamos dizer. A harmonia é quando 2 ou mais sons se combinam entre si. Até a gente usa um exemplo, vamos viver em harmonia, ou seja, todo mundo vivendo, combinando entre si, tá bom? Então na música acontece isso, quando sons diferentes se combinam, a gente chama isso de harmonia. Vou dar um exemplo para vocês. Uma flauta tocando soprano, um saxofone tocando contralto, um trombone tocando tenor e uma tuba tocando o baixo. São 4 sons diferentes, mas eles combinam entre si. A gente chama de harmonia. Ou um órgão tocando o acorde, uma nota no dó, uma nota no mi, outra nota no sol, tá combinando os sons, é harmonia, ok? Outra coisa que essa sim é muito importante, ritmo. O que vem a ser o ritmo? O ritmo é a divisão ordenada do tempo. A música não existe música sem ritmo, ok? A música mais pobre musicalmente que tem, ela tem ritmo. Vou dar um exemplo de uma música que todo mundo conhece. Por exemplo, Parabéns pra Você. Parabéns pra você. E assim vai, né? A gente já costuma bater nesse ritmo. Agora vamos tirar o ritmo do Parabéns pra Você e vamos colocar essa música sem ritmo, para vocês verem o que acontece. Vamos cantar. Parabéns pra você nessa data. Perceberam? Então não ficou ordenado. O tempo não ficou ordenado. Ou seja, o pulso não ficou ordenado e isso acaba desestabilizando a música. Então vamos entender assim. O ritmo, ele é como se fosse o alicerce da música. Não existe música sem ritmo. Tá bom? Se não tiver ritmo, não existe música. Qualquer música ela se desfaz, tá bem? Então, o ritmo é a divisão ordenada do tempo, ou a combinação dos valores. Tá bem assim? Depois, na página 8, irmãos, nós temos aqui uma orientação de como fazer os exercícios rítmicos, tá bem? O que eu sempre aconselho? Esses exercícios rítmicos, quando você vai estudar em casa, liga um metrônomo para você aprender a fazer junto com o metrônomo, tá bom? Então os movimentos são sempre
no sentido horário, tá bom? Assim, sempre no sentido horário. Imagina como se fosse um ferro quente batendo. Você está com o ferro quente, você não vai ficar com a mão aqui embaixo, senão vai queimar a sua mão. Então o que você vai fazer? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então liga o metrônomo e começa. 1, 2, 3 e agora. E aí você inicia os exercícios, tá bom? O que é importante você entender? Os risquinhos que estão na vertical, ou seja, está em cima na vertical, são as batidas da mão, tá? Os risquinhos que estão na vertical são as batidas da mão. E o risco que está na horizontal, tá? Que está na horizontal, vem a ser o tá, tá bom? Então você vai fazer os exercícios dessa forma, tá? Agora na página 9, nós vamos falar sobre as propriedades do som. Estamos falando do som produzido, sempre lembrando, tá bom? Assim, som que o homem produz. São 4 propriedades do som. Quais são elas? Timbre, duração, intensidade e altura, ok? Timbre, duração, intensidade e altura. São 4, ok? Beleza? Então vamos lá, o que é timbre? Timbre é a capacidade de reconhecer a origem do som. Um exemplo, a sua mãe ligou para você, não tem bino no seu telefone, mas você escuta lá. Ela chamou e falou, alô? Você fala, oi mãe, tudo bem? Como vai a senhora? Você já sabe que é ela, mesmo ela sem identificar. Outro exemplo, você está num cômodo e tem um irmão tocando um trombone. Ele começa a tocar, você fala, nossa, que som bonito desse trombone. Mas quem falou para você que é o trombone? Você conseguiu reconhecer essa origem do som. Então o timbre é a capacidade de reconhecer a origem do som. Beleza? Duração. O que vem a ser a duração? Duração é o tempo que vai durar o som. O tempo pode ser curto, pode ser longo. Tá bom? Então, se perguntar o que é duração, o que você vai responder? É a propriedade do som ser curto ou longo. Ok? Agora presta bem atenção. Esse daqui é importante vocês entenderem. Intensidade. O que é intensidade? É o volume do som. É o volume do som. É o que permite o som ser forte ou fraco. Forte ou fraco, ok? Então, esse é o volume. Vou dar um exemplo para vocês. O som, você está lá ouvindo um hino lá no som do carro, por exemplo. Você vai lá no botão e aumenta o volume. O cantor vai continuar cantando do mesmo jeito, só que o campo sonoro vai ser bem maior, ok? Então aí vocês vão conseguir ouvir isso, tá? Depois, a segunda opção, falando sobre altura. O que vem a ser altura? Altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Vamos explicar isso para vocês conseguirem entender. Por um exemplo, eu estou na nota Dó. Eu fui para a nota Ré, eu alterei a altura dela. Eu alterei o intervalo entre uma nota e outra, eu subi essa altura, ok? Então, por exemplo, eu estou no Dó e eu fui para o Ré. Eu mudei a altura. Agora, se eu estou no Dó, eu continuo no Dó, mas eu falo esse Dó mais forte, eu mudei a intensidade. Entenderam? Beleza? A diferença é entre intensidade e altura, tá bom? A altura é sempre quando a gente mexe na afinação. E intensidade é sempre quando a gente mexe no volume do som. Beleza? Então esse é o módulo 1. Desculpa o vídeo longo, quase 15 minutos. Mas já dá para vocês fazerem os exercícios lá do caderno de exercícios, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Deus.